Nessa aula de hoje, nós vamos resolver exercícios sobre fundamentos da ótica. Vocês vão encontrar esses exercícios no livro 8, páginas 8, 11 e 12. Esta é mais uma aula de física para o segundo ano do ensino médio. Vamos para o primeiro exercício, que está pedindo para a gente relacionar os fenômenos a seguir com suas respectivas características. Na letra A, está dizendo que o fenômeno permite a passagem dos raios de luz em apenas uma direção. Isso é o que a gente chama de polarização, né? O terceiro fenômeno ali. Na letra B, fenômeno relacionado com a capacidade da luz de contornar objetos. Isso seria a difração. E por fim, sobrou a interferência, né? E eles dizem aqui que nesse fenômeno ocorre a sobreposição da luz e regiões de claro e escuro formam-se em um anteparo. Então está aqui para vocês conferirem. Esses assuntos, difração, interferência, polarização, são fenômenos ondulatórios que nós vamos estudar aprofundadamente quando vocês estiverem no terceiro ano. Então aqui é mais para vocês irem tendo uma ideia, né, do que é cada coisa, agora para a gente poder estudar a natureza da luz. Agora o exercício 2 diz que alguns fenômenos que ocorrem com a luz evidenciam seu caráter dual. Assinale os fenômenos que podem ser explicados considerando que a luz se comporta como uma partícula. Desses fenômenos aqui, apenas o efeito fotoelétrico é que pode ser explicado considerando a luz uma partícula. Os demais, a gente teria que considerar o comportamento ondulatório da luz para poder explicar. Agora, o exercício 3 está explicando aqui que, de acordo com o físico Max Planck, que introduziu o conceito de energia quantizada, a luz, elemento imprescindível para a manutenção da vida na Terra, como toda radiação eletromagnética, é constituída por pacotes de energia denominados fótons, né? O nome fóton foi Einstein quem deu, mas Max Planck já tinha estabelecido a relação entre a frequência de oscilação das ondas eletromagnéticas e suas energias. Vamos agora aqui no exercício 4 e ele pergunta: quais percentuais mínimo e máximo de luz polarizada um filtro polaroide é capaz de absorver? Em que casos ocorrem a absorção mínima e máxima? Então eu coloquei aqui uma imagem mostrando uma fonte de luz e a gente observa que essa fonte de luz é composta por ondas em vibração em diversas direções. E aí, quando essa luz passa pelo filtro polarizador, apenas uma das direções é permitida. E aí as demais então são filtradas. E a gente poderia pensar o seguinte, que um filtro vai conseguir absorver no máximo todas, quando você realmente não tiver nenhuma fenda que permita a passagem de uma parte da luz, então ele conseguiria absorver tudo, ou também poderia deixar passar todas, né? Se não tivesse nenhuma fenda, então deixasse passar livremente a luz, a gente poderia dizer que a gente tem ali um mínimo de absorção de 0 e um máximo de 100%. Agora, essa absorção mínima, então, corresponde ao plano de vibração da luz paralelo ao eixo do polarizador. Então, se essa luz tem exatamente a mesma direção da fenda, ela vai passar totalmente, não vai ser absorvida de forma alguma. E a absorção máxima quando o plano de vibração da luz for perpendicular ao eixo do polarizador. Aí realmente
não tem como ela vibrar passando por ele. Vamos agora aqui no exercício 5 e a gente vai ter várias proposições e vamos precisar verificar se estão corretas. A primeira diz: a luz, em certas interações com a matéria, comporta-se como uma onda eletromagnética. Em outras interações, ela se comporta como partícula, como os fótons no efeito fotoelétrico. Então está correto, né? Isso mesmo que a gente viu nas nossas últimas aulas. A segunda agora. A difração e a interferência são fenômenos que somente podem ser explicados satisfatoriamente por meio do comportamento ondulatório da luz. Correto, isso mesmo. A próxima, o efeito fotoelétrico, somente pode ser explicado satisfatoriamente quando consideramos a luz formada por partículas, os fótons. Também está correta. Agora a outra diz que o efeito fotoelétrico é consequência do comportamento ondulatório da luz. Não é errado, né? A gente precisa considerar a luz composta por partículas, que seriam os fótons, para explicar o efeito fotoelétrico. E a última diz que devido à alta frequência da luz violeta, o fóton violeta é mais energético que o fóton vermelho. E isso também está correto. Então, vemos aqui, né, que somente a 8 estava errada. Agora vamos para a página 11, o primeiro exercício. Um andarilho caminha à noite em um deserto. É uma noite de lua cheia, o céu está limpo e cheio de estrelas. Ele consegue ver o planeta Vênus, alguns vagalumes, uma serpente e as luzes de uma cidade distante. Classifique as palavras destacadas em fontes primárias e secundárias de luz. Então vamos lá. As fontes primárias são aquelas que geram a própria luz. Então a gente tem as estrelas, os vagalumes e as luzes da cidade. As fontes secundárias são aquelas que refletem a luz de outros objetos, né? No caso, a luz de fontes primárias. Então, a lua cheia, ela está refletindo a luz do Sol, Vênus também está refletindo a luz do Sol, a semente está refletindo a luz que incide nela. No caso, poderia ser a luz da lua, né? Ou a luz da cidade, enfim. O vagalume, se a gente for pensar, ele também reflete luz, né? Porque a gente, quando enxerga o vagalume, muitas vezes a gente também enxerga a partir da reflexão. Mas como ele também gera a própria luzinha dele, eu acabei classificando como fonte primária. Agora, o próximo exercício, já na página 12, diz assim: com base nos estudos realizados sobre meios de propagação, apresente 3 tipos de meios translúcidos. A gente tem aqui alguns exemplos: o vidro jateado, papel vegetal, janelas utilizadas em banheiros, né? São todos meios por onde a luz consegue passar, mas que a direção dos raios de luz se modifica após passar por eles. Portanto, após a gente receber essa luz que passou por esse meio, a gente não consegue enxergar com nitidez o que está atrás, né? Então, serve mesmo para poder iluminar o ambiente, mas deixar uma certa privacidade ali, de forma que quem está fora não consegue enxergar o que está acontecendo ali dentro. Exercício 3. A luz solar se propaga e atravessa um meio translúcido. Qual das alternativas a seguir representa o que acontece com a propagação dos raios de luz? Então, o meio translúcido é aquele que permite a passagem da luz. Porém, ao passar por ele, a luz muda de direção. Então, a gente vai precisar observar em qual dos desenhos que nós temos aqui abaixo a gente está vendo isso acontecer. Então, observando o desenho a gente vê que a maior parte das setinhas que representam os raios de luz atravessa o meio
E só que ao passar por ele, de fato, a direção dos raios se modifica. E a gente tem um dos raios que está refletindo ali. Na alternativa B, os raios atravessam o meio e saem todos na mesma direção em que entraram. Na alternativa C, a gente observa os raios de luz refletindo nesse objeto. Na letra D, a gente tem os raios de luz chegando e saindo paralelamente. E na letra E, a gente observa os raios incidindo no objeto e sendo absorvidos por ele. A gente vê que na letra A é que acontece o que a gente esperaria de um meio translúcido, porque os raios chegam todos numa direção, né, todos paralelos entre si, e saem cada um numa direção diferente. Então é isso que acontece em um meio translúcido, e é por isso que a gente não consegue enxergar com nitidez o que está atrás do objeto. Agora o exercício 4 diz o seguinte: considere as seguintes afirmativas. Número 1. A água pura é um meio translúcido. Água pura é transparente. Então, está incorreta a primeira. A número 2. O vidro fosco é um meio opaco. Não. Opaco é quando a luz não consegue passar. O vidro fosco deixa a luz passar, só que a gente não enxerga com nitidez o que está atrás. É um meio translúcido, no caso. Número 3. O ar pode ser um meio transparente. Sim, correto, pode ser. Se o ar estiver puro, ele seria sim um meio transparente. Então, vemos aqui que apenas essa terceira afirmação está correta.